Para fazer bancadas mais comuns, já temos componentes lá no template, mas vou explicar aqui uma bancada mais diferente com a modelagem. Então a gente vai lá em modelar no local e escolhe então a categoria de modelo genérico. Vou chamar aqui de bancada esculpida e ok. Vamos fazer aqui com extrusão e utilizando a ferramenta de retângulo, eu vou fazer aqui do tamanho que eu quero. Você pode utilizar a tua planta baixa como base ou então você pode ir fazendo seguindo as dimensões mesmo que você preferir. Em seguida, vamos fazer um outro retângulo, contornando esse retângulo que já fizemos, porém com deslocamento de menos 2 centímetros, para ele estar jogando então um retângulo para a parte interna. 2 centímetros porque é a espessura da nossa pedra. O início e o final da extrusão eu coloquei iniciando em 55 e concluindo em 90 e estou colocando um parâmetro de material externo como um parâmetro de tipo. Finalizei e vou destravar a extrusão. Então lá em criar extrusão eu vou estar fazendo agora esse retângulo do tampo de cima, que aí eu vou estar colocando ele com uma bordinha de 5 centímetros. Então eu coloquei o deslocamento e agora ele vai iniciar a 88, terminar a 90 para ficar com 2 centímetros e também coloquei o parâmetro que eu já tinha criado do material externo e vou ajustar essa borda que eu tinha colocado para parar 90 para ela parar 88. E aí então as peças elas ficam alinhadas. E agora voltando para nossa planta baixa, a gente vai fazer um desnível com um retângulo aqui para a inserção da nossa torneira, tá? Então eu vou colocar ele aqui com um afastamento inicial de 10 centímetros e com a espessura de 2 centímetros que vai ser a espessura da nossa pedra. Insira a altura que eu quero que ela fique e posso estar colocando também o mesmo parâmetro de material e destrava a peça no final, tá? Vou aproveitar e estar colocando aqui também a separação para o outro lado que eu vou inserir uma bandeja. Então vou colocar aqui o afastamento de 45 e também com a espessura de 2. Repito o mesmo processo para destravar a peça. Novamente vou fazer uma extrusão retangular para o tampo do desnível da torneira e vou colocar uma diferença de 2 centímetros entre o início e o final da extrusão. E vou colocar também o mesmo material. Repito o ajuste aqui do final da peça de baixo para que as peças fiquem alinhadas. Vou colocar agora o fundo, a parte que vai receber a válvula de escoamento, deixando o início e o final da extrusão com uma diferença de 2 centímetros correspondente à espessura da minha peça. E também coloquei o mesmo material e destravo a extrusão. No 3D conseguimos visualizar como está ficando e nas elevações a gente pode fazer os ajustes para que as peças se encontrem da forma correta. É só ir puxando e alinhando as peças. Ainda na elevação ou corte a gente consegue perceber as peças que estão faltando para o fechamento. Então podemos selecionar peças já existentes e fazer a cópia, ao invés de criar do zero uma peça que já foi criada com o mesmo formato. Com a ferramenta de mover, podemos colocar no local ideal e novamente com as setinhas podemos fazer os ajustes alinhando as peças. Podemos ir conferindo o resultado na planta baixa, vista 3D e um corte longitudinal. E novamente, através da cópia das peças já existentes, vamos estar então criando as novas peças para fazer o complemento da nossa bancada. Com as setinhas a gente ajusta as dimensões e com a ferramenta de mover a gente coloca os afastamentos necessários. Depois de conferir tudo, colocar os afastamentos que a gente quiser para a nossa bancada, vamos então fazer a união das peças. Então lá na ferramenta Unir, vamos clicar em todas as peças que a gente quer apresentar com união. Quando a gente faz a união, podemos perceber que as peças elas ficam separadas, tá? Elas continuam separadas, porém com a aparência de peças unidas na nossa representação em corte. Novamente com a extrusão, vamos estar criando um módulo solto na nossa cuba para estar deixando a nossa válvula oculta, tá? Então com um retângulo e afastamento de 2 centímetros das laterais, vamos estar criando logo a base da nossa peça, com a espessura da pedra de 2 centímetros. Fiz um quadrado para facilitar, mas na verdade vamos utilizar 2 peças na laterais. Então através da ferramenta SL, a gente vai estar fazendo aqui a secção da linha e com a ferramenta TR, vamos estar separando e fechando esses 2 retângulos nas laterais. Antes de concluir a extrusão, você pode conferir as medidas se estão exatamente do jeito que você quer e fazer os ajustes que você preferir nesses afastamentos das pedras.
No caso aqui eu dei um afastamento um pouquinho maior para ficar com as bordinhas quando a gente criar o tampo. Então vamos concluir e destravar a nossa peça e podemos fazer o ajuste da altura da nossa peça, tanto através das setinhas como através da caixa de propriedades. Novamente com uma extrusão retangular, eu vou estar fazendo aqui o meu tampo com o deslocamento de 1,5 cm das laterais. Vou colocar o início e o final da extrusão com a diferença de 2 cm para a espessura da minha peça e aquele mesmo material externo que já tínhamos criado o parâmetro. Agora vamos estar fazendo a inclinação do tampo aqui através da ferramenta rotacionar. Então coloca para o centro de rotação ser local, clica no início da peça e no final e faz uma inclinação de 2%. Seleciona a base desse módulo e estica sua altura sobrepondo o tampo superior. E novamente com a ferramenta unir, faça a união das peças. E a nossa bancada esculpida está ficando assim, com 3 níveis, um nível para a inserção da torneira, um nível para a cuba e um nível para uma bandeja na lateral. Uma dica também é que através do estilo visual estrutura de arame você consegue visualizar as peças que estão por trás do tampo ou das bordas e assim você consegue redefinir esses ajustes nas dimensões das peças. Se preferir também pode passar um corte transversal, tá? E para finalizar vamos estar criando aqui os fechamentos verticais internos da nossa bancada através também de uma extrusão com um deslocamento de 2 cm, que é a espessura da nossa peça. Então vai lá no corte e faz o ajuste aqui da altura dessa peça. E depois com a ferramenta unir pode fazer a união das peças. Então analisa direitinho o teu corte e verifica se tem algumas peças que precisam de ajustes e através das setinhas então faz esse ajuste, esse alinhamento nas dimensões, tá? Então vai dando uma olhada em todas as vistas para verificar se está tudo certinho nos fechamentos e claro, ficar admirando a nossa bancada. Eu gosto sempre de selecionar tudo e conferir se todas as peças estão dentro do parâmetro de material. E o próximo passo vai ser fazer a inserção de um componente que será a nossa torneira e faço isso ainda dentro da modelagem, tá? Para que a nossa família modelada no local fique como um componente único com todos os seus acessórios. E lá na planta baixa vamos fazer o alinhamento dessa torneira. Como aqui a nossa peça ela não tem um eixo, então a gente vai através de uma linha lá do menu anotar, criar uma referência através do ponto do meio da nossa peça. E aí com a ferramenta de alinhar, a gente pode estar fazendo esse alinhamento e centralizando a nossa torneira. E quando a gente concluir a edição do nosso modelo, as nossas peças ficarão como um componente único na nossa bancada esculpida. E agora está faltando só a gente encaixar a nossa bandeja naquela lateral, mas vamos logo trocar o material aqui da nossa bancada. Basta selecionar, clicar em editar tipo e então digitar ou através da caixa de materiais inserir a textura da nossa pedra. Vamos novamente entrar aqui na edição do nosso modelo e criar então a bandeja através de uma extrusão retangular com deslocamento de menos 2 cm para a espessura da pedra. E vamos agora criar um parâmetro de um outro material para que essa bandeja tenha um material diferente. Vamos agora para o corte para fazer o ajuste da altura dessa bandeja. Podemos fazer tanto através das setinhas como também da caixa de propriedades. Criamos o fechamento das laterais, então através da extrusão retangular vamos criar agora a parte do fundo da nossa bandeja. E já coloca lá o parâmetro que você criou para o material da bandeja. Destrava a extrusão e move ou coloca a espessura da peça na caixa de propriedades. Por fim, faz a união das peças e pode concluir a edição do modelo, para que a gente possa então selecionar a nossa bancada, clicar em editar tipo e trocar o material da nossa bandeja também. E aí está a nossa bancada, prontinha e toda configurada para ajuste de materiais através de editar tipo. Lembrando também que se você quiser trocar o material da torneira, basta selecionar a bancada, editar o modelo no local, seleciona a torneira e através de editar tipo você também pode estar fazendo esse ajuste e troca de material da sua torneira, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa modelagem no local e possam estar criando aí várias bancadas diferentes para o projeto de vocês. Lembrando que para bancadas padrão já temos um componente no template, hein?